Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Lasno para falar dos deuterostomados. Primeiro deuterostomado, ou seja, animal que primeiro forma o ânus e não a boca, é o filo dos equinodermos. Tá aí uma bolacha do mar como representante típica deles. Por que são chamados de equinodermos? Ao pé da letra quer dizer que eles têm espinhos na pele. É um grupo totalmente marinho e predominantemente bentônico. O que quer dizer bentônico? São animais que se posicionam no fundo do mar. Bom, entre os exemplares bem conhecidos estão aí os ofiuroides, também conhecido como serpentes do mar, o pepino do mar, aqui um belo pepino do mar, ou a chamada holotúria, o lírio do mar, que é um exemplar muito interessante, entre outras coisas porque ele é fixo, tá vendo, no fundo. E, é claro, a estrela do mar, representante também emblemático do grupo. Chama atenção no grupo a simetria do corpo, né? O corpo tem uma simetria mais atípica em relação aos animais. Na maioria, os animais têm simetria chamada bilateral, enquanto que os equinodermos, de uma forma geral, têm a simetria chamada radial. Simetria essa que já foi encontrada no outro grupo, que é o grupo dos quinidários, dos sedenterados, como, por exemplo, a água-viva. A imensa maioria é dioico, sexos separados, com fecundação externa e desenvolvimento indireto, ou seja, costumam ter larvinhas. Essa é uma larva chamada bipinária, que antecede aqui, durante a metamorfose, a formação de um adulto, no caso aqui, uma estrela do mar. O grupo dos equinodermos é um grupo interessante, por quê? Porque forma, junto com os cordados, o último grupo a ser destacado aqui por nós, o grupo de animais, como eu disse, deuterostomados. O que vem a ser deuterostomia? E além disso, o que mais embrionariamente aproxima esses dois grupos? Aqui eu coloquei a situação da formação dos celomas, tá vendo? Ó, essa formação celômica aqui, mais à direita da tela, é um celoma derivado direto de bolsas da endoderme, portanto da área intestinal, e é o chamado enteroceloma, que aparece exatamente nesses dois grupos, enquanto que nos outros grupos celomados, o celoma surge de bolsas sim, mas muito fúndicas no embrião, ou seja, na parte basal do embrião, e depois crescem e finalmente se fundem, formando o que a gente chama de esquizoceloma. E a deuterostomia? O blastóporo, aquela abertura original, dá origem ao ânus, como se viu na aula de embriologia, ou como vamos ver na aula de embriologia. O grupo tem sistemas, claro, é um animal de relativa complexidade, tem um sistema digestivo completo, com boca e ânus. A respiração, na maior parte das vezes, é branquial, embora tenha um sistema nervoso difuso. Aqui é um detalhe do esqueleto interno de um ouriço do mar. Os ouriços do mar também são exemplares de equinodermos. E o que chama atenção no esqueleto, duas coisas. Primeiro, que ele é um esqueleto interno, ele é um endoesqueleto, e segundo, a formação do esqueleto, que é a base de carbonato de cálcio, ou seja, o esqueleto é um esqueleto calcário. Os ouriços também chamam atenção porque o aparelho bucal apresenta a lanterna de Aristóteles, que são dentículos que os ajudam, os ouriços, a se alimentar. Eles são raspadores e se alimentam de algas que ficam sobre as pedras. Aqui uma outra estrutura de superfície, além dos espinhos, a gente pode encontrar nos equinodermos essas estruturas que servem para, de uma certa maneira, uma higienização superficial dos equinodermos. São as chamadas pedicelárias, que podem abrir e fechar, como vocês estão vendo nessa sequência aqui, podem ter formas variadas e tem, como eu disse, essa função de capturar partículas que, porventura, se interponham na superfície do equinodermo. Eles têm um sistema que é exclusivo do grupo, que é o sistema chamado ambulacrário ou hidrovascular. Esse tipo de sistema ele se ocupa de resolver algumas necessidades funcionais fisiológicas que os equinodermos têm e que, por não terem demais sistemas, devem então ser resolvidas. Né? Isso vai desde a questão da movimentação, né? Os pezinhos, esses pezinhos aqui, ó, chamados pés ambulacrais, eles se enchem e se esvaziam, e isso vai fazendo com que haja uma certa mobilidade, além do que há uma passagem de água, um fluxo de água do mar aqui nessa região, que ajuda na oxigenação do animal e na liberação de excretas para o meio. Aqui o detalhe dos pés ambulacrais, né, aqui desconectados, mas então distende, contrai e fixa
né, permitindo com que o animal consiga aderir a superfícies e aquilo funcionar como uma base para o movimento dele como um todo. Detalhe aqui dos pés ambulacrais de uma estrela do mar virada ao contrário. Muito bem, esse foi o equinodermo, o primeiro grupo de deuterostomata. O segundo grupo de deuterostomata é o grupo dos cordados, que é o nosso filo cordado. O que é um cordado, gente? Cordado é um animal que apresenta essas 4 características, pelo menos na fase embrionária, que são, primeiro, um tubo nervoso dorsal, que você vê aqui em azul. Segundo, o que dá nome para o filo, a notocorda. Aqui as fendas faringianas e a cauda. O que é a cauda? A cauda é uma projeção corporal além do ânus, tá vendo? Isso aqui é a fenda faringiana, esse laranja é o sistema digestivo do animal. Aqui é o ânus, você vê que o animal tem uma projeção além do ânus, é o que a gente chama de cauda. Tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas, tá? Alguns autores chamam de fendas branquiais, e cauda são características do organismo chamado cordado. Bom, os cordados estão divididos assim, em cordados mais simples, chamados cordados invertebrados, ou ainda protocordados. É o caso do anfíoxo, por exemplo, um organismo modelo que a gente usa para as aulas de embriologia. E os vertebrados, que incluem os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis associados às aves e os mamíferos. Então, a sequência daqui para frente, meus amigos, é conhecer um pouquinho de cada um desses grupos. Os protocordados, a gente vai ver o anfíoxo na aula de embriologia. Então aqui já damos um saltinho e já vamos direto para os peixes. E o primeiro grupo que eu vou mostrar para vocês é o do grupo mais antigo, que é os chamados peixes cartilaginosos. Está vendo aí um tubarão tigre? Além dos tubarões, o outro exemplar típico dos peixes cartilaginosos, chamados condríctes, tá? Também são as arraias. Esse é o outro grupo de peixes, são chamados peixes ósseos. Eles têm a estrutura óssea como base esquelética, enquanto o grupo anterior, o grupo do tubarão, tem esqueleto cartilaginoso, aqui um esqueleto ósseo. Outra coisa importante é a posição da boca nos dois grupos, né? Você vê que o peixe ósseo tem uma boca terminal, e se você olhar o tubarão, ele tem uma boca numa posição ou outra, né? Uma posição ventral. Então a posição da boca é uma outra característica diferenciadora dos dois grupos. Mais uma diferença importante dos dois grupos diz respeito à nadadeira caudal. É uma nadadeira única, mas você vê que, se você imaginar uma linha de corte aqui, ó, né, um plano de corte aqui, você vai observar que a parte de cima é igual à parte de baixo, de modo que essa nadadeira tem esse aspecto. Isso não acontece nos tubarões, né? Os tubarões, a parte de cima da nadadeira caudal é maior do que a de baixo. É uma outra diferença entre os dois grupos. Mais uma diferença importante que não está aqui, mas vou comentar, diz respeito a o que esse grupo elimina como excreta principal. Esse grupinho que vocês estão vendo aqui, o grupo dos peixes ósseos, eles excretam amônia. Eles representam um grupo amonotélico, enquanto, esse grupo, que é o dos cartilaginosos, são excretadores de ureia, são chamados ureotélicos. Última coisa importante, uma coisa que o peixe ósseo tem e o peixe cartilaginoso não tem, é essa bexiga natatória, tá vendo aqui, ó? Essa bolsa de ar que está presente aqui nos peixes ósseos, que eles usam para auxiliá-los no recurso de flutuabilidade. O grupo dos peixes ósseos é um grupo muito mais diversificado do que o grupo dos peixes cartilaginosos. Os peixes foram os prováveis ancestrais, ou tiveram ancestrais em comum com o grupo dos anfíbios, e uma possibilidade de recurso, né, que mudou com o tempo e permitiu o surgimento dos anfíbios, teria sido a modificação que se deu na estrutura das nadadeiras, que teriam então sido as ancestrais das patas. Dessa forma, e com muitas mutações e muito processo evolutivo embutido, surgiram então os anfíbios, que vão fazer a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Duas adaptações foram importantes para isso: o surgimento das patas, como eu citei, e o aparecimento dos pulmões, que ainda ruins, de uma certa maneira, mas já representam em torno de 75% da oxigenação do animal, ficando os outros 25% a encargo da superfície do corpo, ou seja, pela chamada respiração cutânea. Os anfíbios têm invariavelmente fecundação externa, vocês veem que ele tem um ritmo de cópula, mas no entanto a fecundação externa. E tem desenvolvimento indireto, uma larva aquática chamada girino,
que tem respiração branquial. Com a metamorfose, né, as brânquias vão sendo reduzidas e o pulmão e a pele assumem a forma respiratória do grupo. Outra coisa que muda na metamorfose é o estilo de excreção. O que acontece é que o grupo começa excretando amônia e termina excretando ureia. É como se ele começasse peixe ósseo e terminasse peixe cartilaginoso. Próxima classe dentro do grupo dos cordados é a classe dos répteis. Os répteis são animais que conquistaram efetivamente o ambiente terrestre. Tem uma pele coberta por escamas e ou placas feita de um material que impermeabiliza essa região, chamado de queratina. Herança essa que vai ocorrer nas aves e nos mamíferos. Respiração estritamente pulmonar, animais com fecundação interna e usam ovos para colocar os seus embriões, né, em meio terrestre, ovos esses protegidos com uma casca. Aqui vocês estão vendo um dos grupos de répteis, que é o grupo dos lagartos. Aqui detalhes da embriologia do grupo. Surgem 3 estruturas embrionárias para dar suporte a esse desenvolvimento terrestre. Você vê que isso aqui vai virar o jacarezinho, vamos dizer assim, ó. O jacaré vem daqui, só isso aqui é um embrião. O resto tudo é anexo embrionário. Entre os anexos chama atenção uma bolsa vitelínica grande, tá vendo? Ó? Bastante grãos nutritivos para esse embrião. O alantoide, uma bolsinha para excretas. O córeo e o âmino como um sistema de revestimento, sendo que o córeo faz um revestimento mais geral e o âmino faz um revestimento mais íntimo aqui do embrião. Inclusive, entre o âmino e o embrião ocorre aqui um líquido, o chamado líquido amniótico, que garante a hidratação para o embriãozinho que está aqui, e aqui fora é meio terrestre, tá? Nós estamos falando dos répteis. São répteis os crocodilianos, entre outros, como lagartos, cobras e tartarugas. Próximo grupo, o grupo das aves. O que chama muita atenção nas aves são 2 coisas, essencialmente. Primeiro, a capacidade do voo que o grupo tem, não é uma exclusividade, mas é um fator bem conhecido para eles. E a homeotermia ou endotermia, ou seja, esses animais são chamados animais de sangue quente, uma vez que eles conseguem regular a temperatura, manter sua temperatura diferenciada em relação ao meio externo. A capacidade do voo está ligada com uma série de instrumentações internas que o bicho tem. Sacos aéreos, bolsas que acumulam ar, um ar que não tem valor respiratório, mas ajudam na leveza geral do animal. Ossos pneumáticos, que são ossos vazados, retentores de ar, e não tem bexiga, o que auxiliam para não carregar peso morto. Aqui está indicando uma outra estrutura, a siringe. A siringe é um órgão do canto. Tá? Muitas aves cantam, nem todas, mas muitas cantam. E particularmente os machos dos passeriformes, são as aves pequenas, elas costumam ter siringe, os machos costumam ter siringe desenvolvida. O canto é uma forma de linguagem particularmente sexual para as aves. E o último grupo, o grupo dos mamíferos, um grupo que a gente vai falar muito calmamente nas aulas de fisiologia, e é um grupo que tem um enorme sucesso reprodutivo, graças a uma sequência de metodologias relacionadas com a reprodução, que começa na fecundação interna, o desenvolvimento de uma placenta, que vai dar um suporte não só nutricional, mas de hidratação, de oxigenação, de imunização, e a amamentação, que ocorre com a segurança imunológica e nutritiva pós-natal, ou seja, depois que o mamífero nasce. Algumas características são típicas do mamífero, como a presença do diafragma muscular e a presença de hemácias sem núcleo. Uma característica, são hemácias achatadas, sem núcleo, o que oferece uma superfície incrível para a troca gasosa e melhora o metabolismo dos mamíferos de uma forma geral. São animais endotérmicos, como as aves, ou seja, têm aquele recurso de manter a temperatura próxima, estável, vamos dizer assim, independente da temperatura do meio, e tem uma pele bem característica, com a presença de pelos, que funcionam aí como isolante térmico. Ainda temos glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas como características exclusivas dos mamíferos. Muitos mamíferos, no entanto, não têm o recurso de placenta, portanto, põem ovos como aves e répteis. São chamados de mamíferos aplacentários. O caso típico é um animal que ocorre na Austrália e na Tasmânia, que é o ornitorrinco. A équidna é o outro exemplo de mamífero aplacentário. Aqui, mamíferos que têm desenvolvimento embrionário, mas esse desenvolvimento embrionário não se dá totalmente no interior da fêmea.
Então esses mamíferos eles são placentários, mas a placenta é rudimentar. Eles são chamados marsupiais. O desenvolvimento embrionário termina numa bolsa na região ventral da mãe. Aqui a cuíca e aqui o gambá são marsupiais brasileiros. E os demais mamíferos, sim, são placentários verdadeiros, como os morcegos, da ordem Chiroptera, os cetáceos, como os golfinhos e as baleias, e os primatas, como os macacos e esse que vos fala.